Queridas irmãs, queridos irmãos, nossos votos cordiais de muita paz. Quando eu me tornei espírita e descobri que eu podia ajudar, transmitir a bioenergia, eu achei isso fascinante. E logo os benfeitores me explicaram que era uma maneira, era a melhor caridade, porque eu dava de mim. E dava sem saber qual era o resultado, porque nunca perguntava se está bem, se está melhor, não tinha nenhuma recompensa. Mas eu tinha tanto prazer em dar o passo que eu já andava com a mão assim. Quando eu disse, Divaldo, eu estou... Até que eu fui diminuindo o entusiasmo inicial, até chegar no ponto. Nós não temos uma técnica especial. É atendê-los quando venham com problema, não importa que eles não retornem. Nós então diremos assim, você vai ter outras recidivas. Vai melhorar sem dúvida, mas vai ter recidiva. Ou faz a viagem de iluminação interior estudando, ou essa doença não se cura. Com o agravante, toda recidiva é pior do que o primeiro acontecimento. E à medida que o tempo passar, ela vai se tornar tão grave que se fará crônica. Será tarde demais para você. A nós nos cabe ajudar agora e ensinar o caminho da não recidiva, para que o paciente se liberte. Daí nós temos os estudos, porque o estudo faz bem a nós próprios. Então você tem 24 horas por dia para o corpo e para a alma, para você, porque você crê nos espíritos, crê na imortalidade. Você é um ser imortal. Então quando é que você vai pensar em si? Eu já fiz a pergunta, quando ficar velho. Eu digo, se ficar velho. Porque a velhice é um prêmio, eu que eu diga. Muita gente morre nesse trânsito. Porque a mentalidade anterior era, não, religião, tá velho, quando tá para morrer não tem mais o que fazer. Aí se arrepende de se entregar a Deus. Aí Deus também não quer lixo. Para que ele quer esse monte de velhote, tudo caquético, acabado, arrependido? Ele diz assim, calma, meu bem, você vai voltar para a terra para começar tudo outra vez. Então nós temos que ser lógicos, gentis, mas não temos como torná-los adeptos, frequentadores, estudiosos. Agora teremos que ser coerentes e dizer, olha, nós vamos aplicar o passe, mas não esqueça que a causa está lá dentro. É necessário removê-la. Podemos atenuar, mas não erradicar. Só você pode erradicar. Eu noto isto entre meus amigos, principalmente brasileiros. É tão interessante. Às vezes eu faço seminário o dia inteiro. 9 às 12 com intervalo, 2 às 6 com intervalo. E quando eu termino, claro, um pouco cansado, né, para não falar muito. Ai, deixa eu tirar um pouquinho. Eu digo, leva o suor. Porque depois de 7 horas de atividade, em pé, não resta mais energia nenhuma. Ai, deixa eu tirar um pouco da sua energia. E digo a vocês, carinhosamente, só 2 vezes em 67 anos é que eu digo, deixa eu te dar um pouco da minha energia. Todo mundo, ai, deixa eu tirar um pouquinho. Eu digo, leva o limão espremido. Não é por mal. É até uma forma de carinho, de respeito, querendo dizer que eu teria algo para dar. Eu digo assim, que tudo quanto estava ao meu alcance eu já dei na palestra. Agora eu tenho o fenômeno físico, cansaço físico, mental, da concentração, do esforço. Mas a pessoa fica e termina, ai, Divaldo, e fica tirando, né? Então eu me lembro de Chico Xavier, que chegava a pessoa, Chico já idoso, doentinho, e a pessoa passava a mão na testa dele e dizia assim, ai, Chico, deixa eu levar um pouco da tua mediunidade. E Chico dizia, leva, meu filho, e leva também dos meus sofrimentos. Porque a mediunidade estava vinculada à prova dele, né? Ninguém chega a um doutorado sem alfabetização. E até alcançar a etapa final, quantas lutas. Mas você quer dar um pulo no doutorado. E vai ficar com o rótulo, mas sem o conhecimento. Daí, é muito natural que nós digamos aos nossos amigos como proceder. E ter paciência com eles. São os doentinhos renitentes. A mim me ocorrem coisas em que, como eu sou muito velho, chegam pessoas e dizem assim, ai, Divaldo, há 40 anos eu estive lá no centro e fiquei bom disso, daquilo, e eu fico em pé olhando. Agora eu estou com um novo problema. E me dá uma vontade de dizer, o que é que você fez durante esses 40 anos? Foi piorar.
Enquanto ele estava nesses 40 anos, eu estava em pé há 40 anos. E diz com a natalidade. Eu digo assim, mas eu nunca mais ouvi. Você sabe, né? Não pude voltar, só agora. Porque só agora porque não tem jeito. Então um dia eu estava examinando e Joana Dias me disse, cobrando a caridade, né, meu filho? Porque eu estava procurando apertar um pouco a pessoa. Ela está cobrando, né? Faça. Sem pedir qualquer retribuição. O problema é da pessoa, semeie. É a parábola do semeador. Então façamos isso. Mas vou descontar a que ponto chega a alma humana. Antes de eu viajar, há 2 semanas, eu estava atendendo, como sempre. Eu chego 1 hora antes, atendo. Depois da reunião, atendo também com o maior prazer. E então chegou um amigo. Era sábado à noite. Já mais ou menos 1 da manhã. E ele disse, Divaldo, eu vou te pedir uma caridade. Pois não. Você ora por mim hoje? Oro, com prazer. Algum problema? E fiquei já preocupado. Meu amigo devia estar com problema. Não é exatamente um problema. É o seguinte, eu queria lhe pedir para você orar para mim, para Deus me salvar da tentação. Logo eu pensei que estava algum problema afetivo, né? Ele era casado, eu conhecia a esposa. Ele disse, sem dúvida. Mas está acontecendo alguma coisa? Não, é que amanhã eu vou à praia, não sabe? Então eu quero que você ore para que eu resista à tentação. Ele ia se divertir, eu ficava de joelho. Mas aí eu não perdi o jogo. Eu digo assim, você quer mesmo evitar a tentação? Quero. Venha amanhã ficar aqui comigo atendendo as pessoas ao invés de ir à praia. Mas como é que eu faço? Eu quero também me divertir. Então vá, deixa a tentação tomar conta. Quando chegar em casa, conte a mulher, me socorra que eu estou tentado. Não é uma coisa paradoxal. O conceito da caridade. Quer dizer, me socorra porque eu vou me jogar no poço, viu? E se eu cair, a culpa é sua. Mas são crianças espirituais. Então eu ri e vou lhes contar. E orei. O que é que eu ia fazer? No domingo pela manhã, quando eu abri o olho, eu digo, meu Deus, Pai nosso, meu Jesus, Joana, minha irmã, vá lá, socorra, coitadinho. Deixa ele ficar míope, que os biquíni das meninas sejam mais compridos. Para socorrer o pobre, coitado. Mas eu não pude perguntar, porque eu viajei. Quando eu voltar, que eu ia fazer, eu digo assim, então, a tentação funcionou, o antídoto funcionou. Ingenuidade, né? É psicologicamente uma criança. Eu ia falar, funcionou, mas há 2 semanas eu não enxergo nada. Você esqueceu de dar um prazo. É verdade. Não, hoje eu já vou orar para que ele volte a ver. E vou dizer que foi conselho de um amigo no Canadá, né? Que a minha pressa cegou. Há uma pequena história que talvez traduza melhor as minhas palavras. Um célebre membro da ONU em New York morava fora de Manhattan. E ele recebeu um grupo de diplomatas para discutir um problema muito grave da sua mansão nos arredores da grande ilha. Mas ele tinha um filhinho de 6 anos. E quando chegaram os convidados especiais, a criança foi um encanto e todos sorriram. Todos somos muito gentis com as crianças. E foi começar a reunião. Quando ele se preparava, o filho entrou correndo e gritou, papai, vamos jogar bola? E houve um constrangimento geral. O pai olhou para a auxiliar, a empregada, e pediu-lhe para que retirasse a criança. Ela levou-a. E logo começou o estudo, e a criança pareceu libertar-se da auxiliar. Entrou correndo, papai, papai. E todos ficaram desgostosos. Ninguém tinha ido ali para fazer mimos ao filho do diplomata. Ele ficou muito constrangido, pegou o fininho, olhou severamente para a empregada, mas entre sair da mesa e chegar à porta, ele viu sobre uma mesa com um tampo de vidro o mapa dos Estados Unidos e uma tesoura. Então ele teve um insight. Pegou a tesoura e cortou o mapa em vários pedaços, tirou o tampo de vidro e disse, leve. Se você me refizer o mapa, eu abandono tudo e vou brincar com você. E disse a empregada, não interfira. A criança saiu correndo. E menos de 10 minutos lá vem o terrorista. Papai, papai. Todo mundo demonstrou o enfado, o mal-estar. Aqui está. Ele olhou e o mapa estava perfeito, né? Um mapa muito fácil.
para uma criança de 6 anos. Ele não acreditou que foi a criança quem fez. Olhou para a empregada e disse, não me envolvi. Meu filho, como é que você fez isso? Ele disse, do outro lado tinha a cara de um homem. Eu consertei o homem, então eu consertei a América. Daí o nosso propósito é a nossa transformação moral. Quando nós mudamos-nos, o mundo se muda. E então a nossa melhor colaboração como indivíduo, como auxiliar desses mensageiros da Era Nova, é operar a nossa autoiluminação. Porque através dessa iluminação interior, nós mimetizaremos todas as pessoas. Está demonstrado, estatisticamente, que o maior contágio é da alegria, não é da tristeza. E é da saúde, não é da doença, exceto nas epidemias, nas pandemias. Se nós conseguirmos fazer que brilhe a nossa luz, como disse Jesus, as pessoas ficarão deslumbradas. Foi o que aconteceu com Siddhartha Gautama. No momento em que ele se fez Buda, um jovem que olhava perguntou, Senhor, vós sois Deus? Não. Então vós sois um anjo. Tampouco sou um anjo. Por que me perguntas? Vós tendes um brilho, por que brilhais? Porque me encontrei comigo mesmo. Eu trabalhei durante muitos anos, 35 anos, numa entidade governamental. E àquele tempo era um estoicismo sem espírita, precisava coragem, porque havia predominância de outros credos religiosos. E os colegas me criticavam, me punham apodo, ridicularizavam-me, só que eu não me importava porque eu não era ridículo. Eu não era lobo, então não tinha medo das armadilhas de lobo. Mas então o que eu fiz? Me tornei respeitado. Quando eles tinham problema, Divaldo, consultavam. Mas depois que terminavam, zombavam. É um conflito deles, não era meu, eu estava na minha, como diria o carioca, eu estava numa boa. Eles é que estavam em conflito comigo. Porque não podendo competir, usavam do ridículo no qual estavam. Daí toda vez que uma pessoa tente nos ironizar, tente nos diminuir, está com inveja. Não pode subir, então quer nos puxar para baixo. A nossa vitória é não dar importância, deixar o sapo coachando e nós ficarmos olhando as estrelas. Então, nós termos uma conduta que chame a atenção. Eu já narrei aqui numa das palestras durante esse périplo que os colegas zombavam muito porque eu não fumava. E havia um especial que era muito bem protegido, eu era pobre. E ele gritava na sala em que eu estava trabalhando, mas Divaldo, você não fuma? Eu digo, não. Por que o espiritismo proíbe? Eu digo, não. Porque eu sou uma pessoa inteligente. Eu não vou gastar dinheiro para suicidar-me. Mas como? Eu digo, o tabaco mata. E explicava, mas não bebe uma e outra? Eu digo, não bebo. Por quê? Porque o fígado não gosta. O espiritismo não proíbe. Não, eu digo, não. Por quê? Porque eu tenho dignidade. E para ser homem, não é necessário ser vulgar e ser promíscuo. Aí não é homem, é apenas macho. Os cães também são machos, mas não são homens. Então desarmava, né? Mas uma boa, como que não estava dizendo nada. E de tal forma chamava a atenção isso, porque eu era uma excrescência, um alienado. Então eles vinham com uma fofoca, eu digo, não me conte, porque não me interessa. Consegui sobreviver 35 anos no funcionalismo público. Isso é uma vitória incomum, né? Ia sobreviver economicamente, porque era muito bem remunerado. Então, consegui sobreviver. Daí, a nossa técnica, em qualquer lugar, é, primeiro, nos adaptarmos aos hábitos, aos costumes, às tradições. E não acharmos que, pelo fato de termos a luz, somos melhores ou estamos melhores. E através da conversa natural, sempre nos informarmos, sempre falarmos. Porque todo mundo tem perguntas. O espiritismo tem respostas. Todo mundo tem sede de afetividade. A pessoa muito autossuficiente é apenas narcisista. Ninguém é tão autossuficiente que não necessite de outrem, ou de outrens. Então nós seremos afáveis, gentis. E quando perguntaram, você é meio diferente. Por quê? Porque eu sou espírita. Eu tive um amigo, ele era muito interessante, mas era um pouco exagerado. Era um alto funcionário do Banco do Brasil, e quando perguntava, seu nome, espírita, eu achava um pouquinho chocante. Mas era a ideia dele. E certo dia ele foi pegado por um guarda em alta velocidade
E o guarda reconheceu e disse, doutor Elísio, eu vou dispensar. Disse, não, multe-me. Mas eu posso dispensá-lo, mas eu não quero. Eu estava acima do limite. Eu sou espírita e eu não tenho o direito de conivir com o seu erro. Multe-me. Ele disse, mas eu não vou fazer isso, se você não fizer, eu denuncio. Era um exagero, mas tem alguma lógica. A nossa instituição, por exemplo, aparecem outras entidades que desejam oferecer donativos. Donativos expressivos. E a primeira experiência que eu tive foi com uma grande empresa que, vendo as nossas carências financeiras, veio nos oferecer uma importância expressiva para a época. E eu quase desmaiei de alegria. Eles, mas como vão nos oferecer? Vamos sim. Só tem um detalhe. É que nós precisamos de um recibo do valor X, que era 3 vezes maior. Eu disse, não entendi, vocês vão dar, digamos, 100 mil reais. E nós daremos um recibo de 300 mil reais. Mas como é que vamos fazer o lançamento? Porque se nós dermos o recibo, esse dinheiro terá que ter entrado. E ele, não, mas é assim, não sabe, Divaldo? Ele, não sei. Mas todo mundo faz. Ele, não estou dizendo que eu não vou fazer. Eu quero saber como é que faz. Era o caixa 2, né? E então ele me disse, é uma coisa natural. Ele começou a citar as instituições que faziam, portanto era um leviano. Porque da forma que ele citou para mim, citava para todo mundo. E eu logo me vi citado também no futuro. Eu sorri para ele e disse assim, olha, muito obrigado, mas nós não fazemos isso. E por que não? Porque somos espíritas. Nós procuramos viver corretamente dentro do Evangelho. Mas você vai perder 100 mil reais? Eu digo, não, ainda não ganhei. Então não vou perder. Não estou perdendo nada, agora eu perderei a dignidade quando ganhar o dinheiro. Porque isso vai dizer a todo mundo que nós somos tão corruptos como aqueles que censuramos. E ele ficou um tempo enorme sem entender e inimizou-se comigo. Eu fiquei muito contente, porque era melhor ter alguém inamistoso a ter alguém que me tornasse indigno. Daí nós, no Canadá, em qualquer lugar, deveremos seguir a doutrina tranquilamente. E não temos muita preocupação que venham muitos. Eles virão. Porque, como diz Kardec na resposta que eu falei sobre a guerra, a dor é que ensina a gemer. E quando a pessoa está com dor, necessita imediatamente de algo que pelo menos diminua a dor, um analgésico. Mesmo que não vá à causa, diminuir o efeito. E o Espiritismo é analgésico para o momento, mas é também o processo terapêutico para erradicar a causa do mal e chegar ao momento. Eu que já venho a esse país há mais de 20 anos, que vi nos primórdios, quando ainda não tinha realmente qualquer grupo espírita, e vim com uma entidade internacional a Montreal, para uma conferência como espiritista para psicólogos, psicotrônicos, estava muito em moda no século XX. Então, vendo hoje já os grupos organizados, não importa se são brasileiros, ou franceses, ou ingleses, ou canadenses, é a mensagem acendendo uma claridade nova. Então nós, os senhores, as senhoras, as jovens e os jovens principalmente, estão lançando as bases, mas é esta geração que vai divulgar. Porque sendo canadenses, eles terão os hábitos, a cultura, o movimento, irão conversar isso na escola, na universidade. E então vão quebrar os tabus. Porque quando nós adultos falamos contra adultos, isso é coisa de brasileiro. Isso é coisa de latino-americano. Então nós temos que falar de uma forma que dê uma certa estrutura. E será esse o método que os espíritos nos recomendam. Por exemplo, eu estive na Croácia há poucos meses, há 3 meses. Porque o meu sonho é falar onde o espiritismo nunca foi presença. E falando através de uma intérprete da Embaixada Brasileira, que o senhor cônsul, o embaixador, nos proporcionou, havia apenas um casal de croatas. E abordamos, abrimos a perguntas, a brasileirada fez tudo que foi pergunta. E os croatas ficaram calados. Mas eu não aguentei, disse, não tem nenhuma pergunta? O intérprete traduziu muito bem. Era um casalzinho. E ele disse, temos, mas está todo mundo perguntando. Eu digo, mas agora é a sua vez, pode perguntar.
Eles saíram de uma guerra tremenda, a Guerra dos Balcãs. Há muitas feridas, há muito preconceito, muito ódio. E então o rapazinho perguntou, o que é que nós fazemos com os nossos inimigos? Nós perdoamos. Mas perdoar? Eles destruíram quase que a nossa raça. Também nós destruímos quase a etnia. Ele disse, pois é, destruiu. Era melhor ter edificado uma nova raça. Antes da separação, não casava a croata com Montenegro, não casava este com aquele. Então, na hora da separação é que nasceram os ódios. A receita é o perdão. Mas ele não podia conceber o perdão. Eu digo, o perdão é bom para você que perdoa. Porque tira essa borra, tira este conflito, tira esse tóxico. Quando nós perdoamos, nós libertamos da carga do mal que recebemos. O que não livra o indivíduo do resgate do mal que ele fez. Porque perdoar não é apagar o mal, é não entrar no mal que eles fizeram. Eu fui falando, desse umas baianadas com ele, envolvia a moça. Bem, criamos o primeiro grupo espírita em Ljubljana. Agora já são 6 que frequentam, no país muçulmano. Logo depois fomos a Montenegro, e assim por diante. Mas se nós levarmos a doutrina de uma forma bem simpática, bem jovial, sem certas exigências que nós nos fazemos pelo hábito que temos, lembrando que estamos num país diferente, com hábitos de liberdade, com hábitos de determinadas tradições. Se nós nos adaptarmos, a doutrina flui, porque ela nem é brasileira nem é francesa, é universal. Essa aqui é uma pergunta que reflete algumas dificuldades que nós temos de montar os grupos aqui no Canadá. Fala, alguns grupos compartilham, alugam espaços que durante o dia são usados para outras atividades. Como fica nesse caso a atividade mediúnica? Sala de passe, reunião mediúnica, uma vez que aprendemos que esses espaços devem ser exclusivos para essas atividades. Quando possível. Os nossos benfeitores não são intransigentes a ponto de nos exigir o impossível. Kardec fazia as mediúnicas na sua casa, que, aliás, o apartamento inteiro era menor do que essa sala, na Passagem Santana, um apartamentozinho de nada, com um corredor para um sanitário coletivo do edifício. E ele tentou tirar dali para fazer as reuniões na Galeria d'Orléans e Palais Royal, onde foi lançado o Livro dos Espíritos. Mas os amigos não ajudaram a pagar o aluguel, porque há confrades que tem um jacaré dentro do bolso, não mete a mão de jeito nenhum para o jacaré não morder. 150 anos e não mudou nada. Não, pelo contrário, aprimorou. Botou aquele no bolso. Exatamente, cresceu um pouquinho. Tornou-se um crocodilo dos pântanos da Flórida. Então, ele fazia as reuniões na casa de Monsieur Danty, com as meninas. Na nossa situação, os benfeitores defendem o local. Eles queimam aqueles vírus psíquicos. Praticamente na Europa, fora da Península Ibérica, com raríssimas exceções, todos os grupos alugam salas à noite por 2 horas. Durante o dia um escritório, às vezes é uma escola de dança, onde o ambiente é menos atormentado, mas os mentores conseguem, através de aparelhos e equipamentos especiais, vencerem as larvas psíquicas e criarem o local ideal por momento. Mas quando nós pudermos dispor de qualquer lugar para a atividade mediúnica e o passe, será melhor, porque eles colocam aparelhos especiais, aparelho dizemos por falta de uma palavra equivalente, para poderem atender às necessidades psíquicas e mediúnicas e espirituais dos atormentados. Mas enquanto isso não ocorre, podemos ficar tranquilos, porque há defesas, equipes espirituais específicas. E, por certeza, o escritório que nos oferece a oportunidade melhora muito as suas condições de natureza psíquica. E a psicosfera muda a benefício. Nós temos em Viena um grupo que fundamos há uns 14 anos. E funcionava numa sala dessa. Os amigos alugavam 2 horas inicialmente. Depois de uns 2 meses,
o dono do edifício, o dono do escritório, perguntou ao amigo Yosef: mas vocês são bruxos? E ele perguntou: mas por quê? Porque depois que vocês vieram, a coisa que mudou. Nós vivíamos em brigas interminas, em competições terríveis. Mudou até economicamente. Eu disse: não diga, Diego, então nos perdoe o aluguel. Uma por outra. E o homem cedeu grátis, às 2 horas, a partir daí. Eles, aquilo que pagavam reunido, hoje tem uma sede fantástica, dentro dos limites de Viena, mas fantástica. E o proprietário tem tanto carinho, porque ele diz assim: vocês são diferentes. Aqui em Viena, vocês são diferentes. Deu-lhes uma porta blindada, ajudou na calefação e sem aumentar o aluguel. Porque diz: interessante. Depois que esse negócio de espiritismo veio para aí, todo mundo do prédio está sentindo muito bem. E sem dúvida, né? Porque mudou completamente a psicosfera. Aqui você vê no nosso centro, a gente tem tudo é multifunção, né? Mas é fantástico. Essa sala é multifunção, até a recepção vira cantina quando tem que fazer. Mas é tão bom isso. E dá uma sensação curiosa de que é nosso. Então nós estamos trabalhando em nossa casa. Então os bons espíritos veem isso de uma maneira muito positiva. Essa última pergunta que nós temos aqui, depois a gente pode ver se alguém quer completar mais uma, mas essa aqui fala que no Brasil, voltando àquela diferença do que se faz no Brasil, o que faz aqui, a evangelização infantil é muitas vezes associada com atividades comunitárias. Campanha do Quilo, por exemplo, colaborando para a consolidação do aprendizado e o despertar da fraternidade. Aqui no Canadá as coisas são diferentes. Porém, temos o desejo de fazer o mesmo com as nossas crianças. Como somos um grupo novo, devemos dar mais prioridade a isso nesse momento ou devemos aguardar um pouco mais, priorizando outras áreas como o desenvolvimento do grupo e dos voluntários? Segunda hipótese. Devemos priorizar exatamente o atendimento à criança, à evangelização, ao grupo. Porque, de alguma forma, as autoridades governamentais dispõem de muitos equipamentos para atender os homeless. Por exemplo, que no bairro deve existir muitas entidades protetoras que se dedicam a isso. Como nós ainda não estamos bem equipados, tanto de recursos como de possibilidades econômicas e, ao mesmo tempo, sociológicas, que nos aprimoremos, que cuidemos bem das nossas crianças, para que elas sejam, no futuro, as continuadoras. E não só, porque no Brasil nós levamos a sopa, temos essa preocupação da sopa. Chico Xavier um dia falou a uma amiga assim: deviam ter uma casa dedicada a doar pães. Então, doa pão. Mas isto é assistencialismo, porque não tira da miséria. A nossa meta deve ser a proposta do serviço social, dignificar a pessoa. Não dar o peixe, dar a vara de pescar. Na emergência, alguém está com fome, atendemos. Mas vamos ver se nós arrancamos-la da miséria, para que ela se torne útil e possa contribuir em favor da sociedade. Porque se nós dermos, por exemplo, a sopa na Suécia, na Suíça, mesmo nos Estados Unidos, nós estamos infringindo as leis. Porque, de alguma forma, esse homeless, ou esse toxicômano, que forma o seu gueto, se ele receber alimentação ali, ele vai transformar o lugar em um verdadeiro ântaro. Porque as necessidades fisiológicas, o convívio social cada vez desce mais, a promiscuidade. E nós sustentando essa dependência viciosa. É um gesto bom para nós, mas não bom para eles. O ideal é que nós criemos nossos filhos, evangelizemos-los, provoquemos o seu desenvolvimento intelecto-moral, para que eles no futuro erradiquem as causas da miséria moral, da drogadição, desses fatores que levam à degradação humana. Agora, vez que outra, podemos levar a um lar de crianças, poderemos levar numa visita ao asilo de velhos, se for permitido pelas autoridades. Eu não conheço o estatuto, mas lá, por exemplo, na mansão, nós pegamos as crianças, vamos visitar uma escola de educação de crianças com deficiência, lar com crianças portadoras de transtornos desta ou daquela natureza. Antes explicamos,
Levamos também a asilo de idosos, para que eles digam alguma coisa, os velhinhos, que gostam muito, e que veem neles a representação dos netinhos. Então isso vai dando um espírito de solidariedade muito valioso, muito importante. Então aqui, como são diferentes as condições, vale a pena que nos centralizemos bem na iluminação das nossas crianças, sem nos envolvermos com esse trabalho que outras instituições estão fazendo e que a nossa falta é secundária, não é tão relevante. Então tem duas perguntas aqui que tiveram, uma relacionada com a outra. Aquilo que parece, na América do Norte, parece que existe uma frequência maior de casais que não podem ter filhos. E nós sabemos que isso tem alguma causa nos testes, nas provas que eles vão ter aqui. Qual é a visão espírita, então, com relação a esses casais adotarem crianças que, teoricamente, eles não eram para ter? É uma forma elevada de dignificação. Porque o desejo de ter o filho, quando se demonstrou que as pessoas têm todas as possibilidades orgânicas e não procriam, ou quando um dos parceiros não dispõe dos requisitos básicos para a fecundação, então a divindade ameniza a nossa prova, ensejando-nos amparar alguém. Por exemplo, na Mansão do Caminho, nós educamos 685 crianças abandonadas, órfãs. Nós tivemos o sistema dos lares família. Mas em 1952, quando nós começamos numa casa estilo orfanato tradicional, que mais tarde mudamos a postura para dar dignidade à criança, dos lares família, eu encontrei uma criança numa lata de lixo, à porta. Era uma criança afrodescendente. E estava sendo devorada pelas formigas. Durante a noite a gente escutava o choro, mas não sabia onde era. Por fim, pela manhã, alguém passou, um soldado de polícia, e no latão ele tirou, estava lá dentro a criança, e estava entupida de formigas. Nesse momento eu chegava, que eu morava com meus pais, e via aquele meninozinho. Mas eu fiquei tão emocionado. Nós catando as formigas no sexo, nas pálpebras, no local do cordão umbilical, foi muito mal cortado. Então ele parou de chorar. Então eu peguei nos braços e me veio algo impressionante. Como eu tinha a vida de celibatário, eu deixei-o com a encarregada e corri ao notário e cometi um crime. Cheguei ao notário e disse: eu venho registrar um filho. Eu estava com 20 anos. O notário perguntou o nome da criança: Jaguaraçu Pereira Franco. Nome do pai: Divaldo Pereira Franco. Nome da mãe: não tem mãe. O velhote tirou o óculos e disse: não tem mãe? Eu digo: não, senhor, não tem mãe. Como que não tem mãe? Eu não sei quem é a mãe dele. Ele disse: é um fenômeno. Porque a mulher pode não saber quem é o pai, mas o pai tem que saber quem é a mãe. Aí é que eu raciocinei. Eu disse: bom, quer dizer, meu Deus, em que eu me meti. Mas eu perguntei: por que o senhor quer saber o nome da mãe? Para constar. Ele disse: eu vou mostrar o nome da diretora. Veja a minha ingenuidade e estupidez. Mas será que vai ficar bem? Não é? Não, não é. Ela era casada. Meu Deus. Aí eu vi entrar um espírito. Veio e disse: Divaldo, ponha meu nome. Eu perguntei: como é seu nome? Alta de Souza, a grande poetisa potiguar. E eu então disse: eu estou brincando com os senhores. Alta de Souza. Ele disse: sabia o nome, não sabia? Eu digo: sabia sim. Qual é a cor da criança? Eu digo: negro. E ela era sua empregada? Eu digo: exatamente não. Mas foi tão engraçado. E ele disse: o senhor tem testemunhas? Eu digo: eu tenho que pensar ainda, né? Porque ninguém viu a criança nascer, nem eu vi, eu estava viajando. Ele disse: eu arranjo 2 testemunhas por aqui. Me deu a certidão de nascimento. Daí a 2 anos, uma criança foi deixada no trilho do trem da Central do Brasil, né? E alguém pegou e disse: leva para Divaldo. E então me trouxe. Quando eu vi, corri lá. Porque uma pessoa que chega assim não pode ficar sem identificação. Corri ao notário. Ele me reconheceu. Olá, eu digo: vem registrar o 2º filho. Como é o nome? André Luiz Pereira Franco. Pai: Divaldo Pereira Franco. Mãe: eu digo: é a mesma. Alta de Souza. Felizmente, o senhor é fiel. Eu digo: sou espírita. Mais tarde, deixaram na praça.
uma praça que tem bem pertinho da antiga mansão do Canil. Eu registrei Alta de Souza, filha de Alta de Souza. Então eu botei Alta de Souza 2. Achei chique esse negócio americano. Eles não botam 1, 2, 3, né? Alta de Souza 2. Muito bem. Passaram-se os anos. E Jaguaraçu, que era o filho mais velho, preto lindo, igual ao pai. Quando ele completou 5 aninhos, ele me dizia assim, tio, porque todos me chamavam tio, eu sou seu filho de mesmo? Eu digo, é claro, Jaguara, quem já viu isso? Os meninos diz que eu não sou. Mas por que você não é? Porque os meninos diz que você é branco e eu sou preto. Por que eu sou preto? Porque nasceu de noite, Jaguara. E André, que era marronzinho, de madrugada. E Alda, que era meio loura, eu digo assim, meio-dia em pino. Hoje eu já tenho muitos netos biológicos, são os meus herdeiros, vão herdar meus gravatos. Mas contei-lhes depois. Naquele tempo era crime, porque era falso testemunho. Hoje já não. As leis amenizaram, eles chamam que quando é um ato de abnegação, de humanitarismo, é tolerável. Não é legal, mas é tolerável. Quero dizer que nós podemos, sim, trazer aos nossos braços aquele ser que muitas vezes vem também numa prova semelhante à nossa. A dele de solidão, a nossa da não perpetuação do nosso gens. Então unimos os dois e sublimamos-nos. Daí a adoção é um método de grande sentido de caridade. Nós deveremos fazer na medida do possível. Não com uma precipitação. E às vezes, digamos, a 60% de vezes, depois que adotamos, então a pessoa relaxa, a ovulação da mulher se faz mais fácil e vem o filho legítimo. Cuidado agora, para não preferir o filho biológico em detrimento daquele que nos liberou da tensão que impedia psicologicamente a fecundação. Mas será uma bênção. E digo isso porque confesso aqui de público. Os filhos adotivos que nós conseguimos, se alguém tiver filho biológico extraordinariamente bom, não será melhor do que alguns dos filhos que nós adotamos. Nós temos um desses filhos, e quando ele começou a namorar, ele disse à namorada, olha, enquanto o tio Divaldo e o tio Nilson viverem, eles têm preferência. Se você quiser casar, muito bem. Vamos morar bem perto deles, porque eles estão envelhecendo, foram eles que cuidaram de mim, e eu tenho que cuidar deles na velhice. Então esse filho leva-me ao aeroporto, chego pela madrugada, digo, meu filho, eu pego um táxi. O senhor não é louco? Não me venha com esta, me reclama. Então eu fico olhando admirado. Nilson, que foi o meu braço direito, está mais idoso do que eu, tem 88 anos. E está com um câncer na bexiga, que se vai expandindo, está com metástase e está despedindo-se. Pois os filhos nossos formaram um grupo para dar assistência todas as noites. Nós temos os especialistas, os enfermeiros tomam conta. Mas eles não deixaram que à noite o tio ficasse em mãos estranhas. Ele teve uma fratura óssea. Nós pensamos que foi uma queda dentro do quarto. Em verdade, eles estavam falando de PAGE, uma degenerescência óssea. O osso quebrou e ele caiu. E então teve que fazer a colocação de parafusos, porque ele não suportaria uma cirurgia mais demorada. E o especialista disse, não pode mover a perna, porque se deslocar, terá que fazer uma cirurgia muito difícil. Pois os filhos formaram uma elite noturna de passar a noite segurando a perna dele para ele não mover. Porque na idade nós temos hábitos. Levantamos apressadamente e quando ele leva, não pode, tio. Filhos que eu considero realmente da alma, que a divindade mandou do passado, e alguns deles tão comovedores. Posso alongar um pouquinho? A gente está aqui mais todo. Nós recebemos eu soube de uma senhora tuberculosa que estava morrendo num dos casebres lá da invasão. É a zona do mar onde constroem os barracos. Então eu fui vê-la. Quando eu cheguei, havia em cima uma rede. E era uma criança. Ela estava no último grau, com hemoptises contínuas. Eu me sentei ao lado, comecei a conversar, e ela disse,
seu Divaldo, eu só não posso morrer porque não tenho com quem deixar meu filho. Ele disse, então morra tranquila que eu tomo conta de seu filho. E onde está? Está aqui em cima da rede. Ela deixava de tomar o leite e comprava talco, no tempo que usava talco em criança. Estava branquinho de talco, tão bem cuidado. Assim em cima dela eu olhei e já me apaixonei pela criança. Eu digo, olha, fique tranquila. Seu filho será meu filho. E você vai poder me ajudar a cuidar dele. Fiquei ali à noite, ela morreu nessa noite. Teve uma crise maior, morreu asfixiada em sangue. Pela manhã, os vizinhos me ajudaram, tiramos o cadáver do barraco, queimamos o barraco, fizemos o enterro dela e eu levei a criança para a mansão. A criança era muito doentinha, tinha uma alta carga de asma, de bronquite. E numa noite, ele dormia no nosso quarto. Numa noite, ele estava muito ruim, muito mal mesmo. Então eu fiquei tomando conta dele, depois da reunião. E ele transpirava muito, eu trocava de pijama e colocava colônia, água de colônia Regina, que era o máximo na época. E então eu digo, meu Deus. Aí eu vi que ele se desprendeu do corpo, febril. Desprendeu-se, olhou para mim, assim, um tipozinho romano, de uns 12 anos, o cabelo a Júlio César, mas era um pagemzinho francês. Ele estava de sapato escarpim, a fivela de prata, as meias. Ele chegou e me disse assim, não deixe meu corpo morrer. Aí eu fiquei. Digo, meu filho não depende de mim. E fiquei emocionado, tal, orando, e ele me desapareceu. De vez em quando eu aplicava passe, colocava para dar banho com a temperatura um pouco mais baixa, para diminuir a febre. Quando, de repente, eu vi entrar um espírito lindo, parecia uma fada de Walt Disney, aquele vestido de caça-cristal, a gola alta ao estilo elisabetiano, uma luminosidade. O quarto ficou iluminado. Ela entrou, chegou, olhou para ele e olhou para mim. E eu perguntei, a senhora é o guia espiritual dele? Ela disse, não, ainda sou muito atrasada para ser guia espiritual, iluminada. Mas eu fui mãe dele várias vezes, e da mãezinha dele, que também foi minha filha. Nesta existência ele veio para sublimar. E então, eu venho agora para ajudá-lo. Eu digo, nossa, mas a senhora demorou tanto, porque ele estava quase com convulsão. Eu estava com medo de uma convulsão e não sabia o que fazer. Ela então me disse uma coisa inesquecível. Ela disse, este é um filho do coração. Mas para vir visitá-lo primeiro, eu passei em todos os lares, nós tínhamos 25 lares. Todos os lares visitando todos aqueles cujas mães não podem ir, para depois vir vê-lo. E então ela aplicou passes longitudinais no corpinho, de vez em quando ele tremia, ela aplicou, eu vi quando chegou o espírito, encaixou, e ele acordou banhado de suor. Então eu enxuguei o suor, toquei o pijaminha, e ele disse assim, tio, era pequenino, eu tive um sonho. Eu disse, meu bem, teve um sonho com a embaixadora de Nossa Senhora, a mãe de Jesus. Hoje é um adulto. E eu contei para ele mais tarde, com detalhes. E de vez em quando esse espírito aparece. Quando eu tive um problema cardíaco muito sério, eu tive parada cardíaca, tive um infarto do miocárdio, tive morte clínica. Quando eu estava desdobrado na morte clínica, eu vi que ela entrou com aquela mesma beleza. E eu digo assim, nossa, desencarnei. Ela entrou, me saudou e perguntou, lembra-se de mim? Eu disse, como não? A mãe do Ari. Ela disse, meu filho, mas você não vai ficar aqui, vai voltar. Nós pedimos a Deus e a Jesus para que você volte. A sua tarefa ainda não terminou. Então minha mãe desencarnada, minha mãe biológica também me apareceu. Aí eu perguntei, mãe, o que está acontecendo? Os guias espirituais estão decidindo se você fica ou se você volta. E mãe, vá lá correndo. Dizer para eles que eu devo voltar. E realmente voltei. Quero dizer, como esses gestos nos granjeiam o reino dos céus dentro de nós. Então o bem que a nós nos faz, o bem que nós tentamos fazer aos outros.
Só para complementar até a segunda fala, o que você teria a dizer aos nossos irmãos e irmãs que não sonham em ser pais, não querem ter filhos? Qual é a mensagem, qual é a explicação disso? Muitas vezes são traumas de encarnação passada, são marcas de filhos ingratos, são conflitos da própria personalidade, são dramas da infância. Muitas vezes tiveram uma infância um tanto castradora, ou uma infância negligenciada. Então, Jung chamava a esses indivíduos crianças que sofreram muito na infância, crianças marcadas. Então, como mecanismo de defesa, não querem ter filhos, para não terem maiores problemas, maiores preocupações. Mas vem lentamente o amadurecimento psicológico. E descobrirão que o matrimônio, a união, a parceria, por melhor que seja, chega um momento de quase saturação. E é um momento perigoso, porque é nesse momento que aparecem as invasões de sentimentos, as necessidades falsas de outras afetividades. É aí que amadurece o amor. E vão sentir a necessidade de um elan, porque o filho ajuda muito o casal, seja ele legalmente constituído ou ilegalmente constituído. Para mim não há diferença. Se ama e se une, tem todo o respeito, se respeitam. Então o filho é um vínculo que nos leva à responsabilidade, que nos dá tonalidade, nos dá beleza, nos ajuda a viver, dá sentido psicológico à nossa vida. Então aqueles que têm esse conflito, que não deixa de ser um conflito, uma forma de egotismo, não me interessa procriar. Tem uma marca profunda, é a criança maltratada. De um momento para outro descobre que isso leva à solidão. E solidão é má conselheira. É um dos fatores que também leva à depressão. E então muda naturalmente. Mas se puder treinar, não tenha filhos, ok. Mas ajude alguma criança abandonada a ter dignidade. Dê oportunidade a alguém como a vida deu a você. É tão fantástico. Procure mesmo aqui, que deve ter alguma criança que deseja estudar, não ganhou uma bolsa de estudos. Então, oferecer isso, oferecer aquilo, sem maior compromisso, pelo prazer de ajudar. E vai nascer a necessidade de tornar-se pai biológico ou emocional de alguma criança, de algum adulto, de algum ancião. Porque nós necessitamos muito desse sentimento de amor. Então, vamos fazer a última pergunta, então. Nós temos aqui representante de todos os grupos aqui de Toronto, do GTA. Somos individuais, somos diferentes, temos prioridades, temos interesses diferentes. Mas como que podemos continuar fomentando a nossa união e o trabalho conjunto sem infringir nessa individualidade que nós precisamos? Está aqui conosco o Dr. Bezerra de Menezes, entre outros. E Dr. Bezerra foi o paladino da unificação dos espíritas em 1895. Ele já pensava de que a sós nós seremos um número, juntos seremos uma força. Ele deu essa frase numa mensagem psicografada por Chico Xavier, intitulada Unificação. Se nós somos tão poucos e não podemos conviver entre nós, como podemos ter a audácia de falar de fraternidade universal? Então teremos que deixar um pouco a pompa e voltarmos à realidade. A unificação não é sujeição, não é submissão, não é dependência. É a parábola de Jesus do feixe de varas. Uma vara só, qualquer pessoa quebra. 2 varas são quebráveis. Mas 30 varas ninguém quebra, exceto usando equipamentos próprios. Se nós só formos individualistas, nós corremos o risco de não progredir e formamos guetos. O nosso centro é o melhor do que o outro. Não há centros melhores nem piores. Há instituições melhor dirigidas, melhores esclarecidas, do que outras onde não há um conhecimento profundo da doutrina e as pessoas ainda estão em carência. Mas se nós somos uma instituição boa, bem organizada, não é a hora de nós ajudarmos aos outros que estão começando? Porque o isolacionismo? Allan Kardec herdou de Pestalozzi, seu mestre, uma trilogia.
Essa trilogia na educação era trabalho, solidariedade e perseverança. Pestalozzi dizia que a educação é fruto da perseverança, do trabalho, da solidariedade. Kardec usou mais tarde trabalho, solidariedade e tolerância. Se não formos capazes de nos tolerarmos, de nos ajudarmos, nós que privamos do mesmo ideal, que falamos o mesmo idioma espiritual, como poderemos aguardar que um dia a humanidade esteja melhor? A humanidade que ainda desconhece essas leis abençoadas. Nós somos muito favoráveis à unificação, especialmente porque a unificação não interfere com os nossos trabalhos. É nada mais do que uma aglutinação de forças. No Brasil, que será diferente daqui do Canadá, é uma maneira de nos ajudarmos. Um centro, por exemplo, não tem evangelizadores, mas tem crianças. A Federação Espírita Brasileira procura uma maneira de mandar uma orientação para esse trabalho. Um grupo deseja criar atividades mediúnicas e não tem experiência. A Federação Espírita Brasileira manda equipes para preparar aquele grupo mediúnico. Então a unificação, o objetivo é exatamente dar um sentido, mas um sentido de natureza unitária, para que não façamos espiritismo à moda do médium X, à moda do médium Y, à moda do diretor Z. Porque o espiritismo é um só. As interpretações é que variam de acordo com o nosso processo evolutivo. Desse modo, vale a pena, porque eu vejo a união dos espíritos, e o Dr. Bezerra de Menezes costuma dizer, dos espíritos espíritas, porque há espíritos que não são espíritas. Se nós olharmos no Evangelho, São Luís não era espírita. Lacordaire, que era um sacerdote da Igreja Católica. Pascal, que não tinha nenhum vínculo, a não ser com o catolicismo da sua época. Então nós temos que nos unir fraternalmente, porque isso nos vai ajudar a servir melhor. E formando esse grupo, teremos um intercâmbio muito grande de ideias, porque várias cabeças pensantes no ideal produzem muito mais do que uma ou duas apenas. Então, o esforço é válido, mesmo porque, repetimos, o objetivo da entidade federativa não é um centrão dominando os centrinhos, porque ela é constituída dos centros espíritas. A sua diretoria será o resultado do diretor deste, daquele, o que forma a entidade federativa. Todos têm o mesmo direito à voz, à opinião, ao trabalho, e trazer cada qual a sua experiência, que vai ajudar os iniciantes a divulgar cada vez mais o espiritismo. Também no Brasil, graças ao egoísmo natural, a febre teve muitas dificuldades. Ainda tem hoje aproximadamente 11 mil centros espíritas federados, mas deve ter uns 8 a 10 mil não federados, porque a pessoa tem o seu curralzinho e não quer que ninguém interfira no curralzinho, mas ninguém vai interferir, porque a febre não fiscaliza, não importa, estabelece diretrizes, que a prática seja espírita, que não tenha cerimoniais, que não tenha o achismo, muito típico do brasileiro. Eu acho. A gente fala de química inorgânica, de física quântica, eu acho. Não acha nada, que você nunca ouviu falar disso. Como é que vai achar coisa nenhuma? Então, é válido que façamos um esforço para nos unirmos, intercambiarmos. E se algum de nós se sentir melhor equipado, fantástico. Vamos auxiliar os que estão na retaguarda. Muito obrigado. Eu vou bancar aquele amigo que pediu para tirar mais um pouco de você. Eu gostaria que você só fizesse uma prece final curta para fechar os nossos trabalhos aqui. Eu não queria tirar demais. Senhor, eu gostaria de ser uma Via Láctea de estrelas, para que as noites da terra fossem mais belas. Fossem mais belas
Mas na minha pequenez, eu te peço desta vez, se eu não pudesse ser uma via-láctea de estrelas, permite-me ser um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de quem anda na escuridão. A amargura de quem anda na solidão. Eu desejaria ser a chuva generosa que fertilizasse a terra porosa e reverdecesse o chão. Mas se eu não conseguir, eu te quero pedir para ser um copo com água fria, matando a sede e a agonia de alguém na desesperação. Eu desejaria ser um jardim de flores de todas as cores para embelezar a terra. Então permite-me ser pelo menos uma árvore na estrada, projetando sombra no chão, ou permite-me ficar sob ela para quando alguém passar pelo meu caminho, eu lhe pergunte de mansinho: olá, amigo, para onde vais? E se ele me responder: quem és tu? Eu lhe direi: sou teu irmão, dá-me tua mão, e lado a lado eu irei cantando: Senhor, eu gostaria de ser esteta, artista, orador, declamador, poeta, para cantar no mundo a tua magia, porém me falta o êxtaro, me sobra agonia, e como nada posso ser, deixa-me só dizer: muito obrigado, Senhor, porque eu nasci, muito obrigado porque eu creio em ti, pelo teu amor, muito obrigado, Senhor. Eu irei contigo